Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, A Ira de Tobirama. Capítulo 81. Tobirama, eu realmente subestimei você. Você ousa invadir Iwagakure sozinho? Os olhos de Onoki se estreitaram quando ele se virou e viu Tobirama parado ali, segurando o ninja de Iwa pelo colarinho. O bigode de Onoki praticamente se eriçou de raiva enquanto seu olhar endurecia. Será que este homem via Iwagakure como seu playground pessoal, para ir e vir quando quisesse? Para pensar que poderia desafiar uma vila ninja inteira sozinho? Tobirama, percebendo o olhar de Onoki, jogou o ninja de Iwa para o lado com indiferença. O infeliz shinobi foi lançado centenas de metros no ar como uma bala de canhão, finalmente caindo no chão com um estrondo retumbante. Onoki disse Tobirama com um aceno de mão desdenhoso, o tom calmo como sempre. Você deveria saber que esse dia chegaria no momento em que pensou em guerrear com Konogakakure. Ele sentiu que a marca do deus voador do trovão estava estável, então ele imediatamente se teletransportou por grandes distâncias, emergindo no coração de Iwagakure. Seu desgraçado! O rosto de Onoki se contorceu de fúria enquanto seus punhos se fechavam com força, mas por trás da raiva sua mente disparava. Como ele poderia capturar e eliminar Tobirama ali? Onoki nunca havia enfrentado Tobirama em batalha antes. O homem era da mesma era de seu mestre, o segundo Tsuchikage, enquanto Onoki não passava de um novato na época, uma mera criança aos olhos de tais titãs. A técnica proibida reencarnação do mundo impuro chamou a atenção de Onoki durante a primeira grande guerra ninja, transmitida como um segredo pelo segundo Tsuchikage, Mu. Segundo informações, esse jutsu tornava seu usuário quase impossível de eliminar, a menos que fosse selado. Mesmo ferimentos graves não o impediriam de se regenerar. Será que a liberação de poeira, sua técnica mais devastadora, funcionaria contra tal oponente? Onoki imaginou que precisaria convocar o esquadrão de selamento só por precaução. Com inúmeros pensamentos passando por sua mente, a expressão de Onoki tornou-se sombria. Uma estrutura cúbica branca de energia começou a se formar entre suas mãos. Liberação de poeira, uma fusão dos chakras do vento, fogo e terra, transcendendo os limites da Kekkei Genkai para se tornar uma Kekkei Touta. Era uma técnica de imenso poder, capaz de reduzir qualquer coisa que tocasse a átomos. Sua única desvantagem? Um tempo de conjuração dolorosamente longo, lento o suficiente para que até a avó de Tobi provavelmente conseguisse desviar. Svi. Antes que a liberação de poeira pudesse se formar completamente, a figura de Tobirama desapareceu. A técnica atingiu uma casa de pedra atrás dele, reduzindo-a a pó molecular. Droga! Onoki rugiu furioso com a maldita técnica do deus voador do trovão. Durante a terceira grande guerra ninja, Minato Namikaze usou esse mesmo jutsu para massacrar 50 ninjas de elite de Iwa em um piscar de olhos. Depois disso, Onoki ficou tão aterrorizado pelo relâmpago amarelo que emitiu uma ordem permitindo que seus ninjas abandonassem suas missões caso encontrassem Minato. Minato já estava morto há muito tempo, mas o homem que inventou a técnica, Tobirama, havia retornado e estava devastando Iwagakure como uma tempestade. Evacuem os civis. Levem-nos para os abrigos subterrâneos imediatamente. Mobilizem a vila inteira. Cerquem-no e matem-no. Alertem o esquadrão de selamento. A voz de Onoki ecoou pelo campo de batalha enquanto ele pairava dezenas de metros acima do solo. Sua técnica de pedra leve o mantendo no alto para evitar ser alvo direto. Sob o céu escuro, Iwagakure mergulhou no caos. Civis foram escoltados às pressas em direção ao centro da vila, enquanto esquadrões de ninjas de Iwa convergiam para a última posição conhecida de Tobirama. Todos os shinobi presentes permaneciam em alerta máximo, com os nervos à flor da pele. Tobirama, no entanto, havia desaparecido completamente. Estilo madeira, jutsu do dragão de madeira. Um rosnado baixo ecoou das sombras. Tobirama bateu as palmas das mãos com força, e o chão sob ele se estremeceu violentamente. Um enorme dragão de madeira irrompeu, seu corpo imenso se estendendo por centenas de metros. Seu rugido reverberou como um trovão enquanto seus olhos dourados e brilhantes perfuravam a noite. Lá está ele. O surgimento do dragão enviou ondas de medo pelos ninjas de Iwa reunidos. Olhando para a fera colossal, muitos deles empalideceram, suas mãos tremendo enquanto agarravam suas armas. Eles já tinham visto Jinchuriki se transformarem completamente em bestas com cauda antes, mas isso era completamente diferente. Um dragão enorme, invocado do nada por um único shinobi, seria tal poder humanamente possível? Ele também sabe usar o estilo madeira? Os olhos de Onoki se arregalaram em descrença. Percebendo o perigo, Onoki ignorou a dor nas costas e voltou a canalizar a liberação de poeira. Ele não podia deixar a fúria de Tobirama continuar. Isso dizimaria tanto a vila quanto seu shinobi, mas Tobirama não pretendia lhe dar essa chance. O dragão de madeira avançou de repente, acelerando como um trem de carga a 965 km por hora. Rugido. O dragão destruiu tudo em seu caminho. Os ninjas de Iwa lutaram para se defender. Liberação da terra. Parede estilo terra. Estilo terra. Explosão da terra. Mesmo quando eles despejaram o resto de seu chakra em jutsus defensivos, suas técnicas desmoronaram como castelos de areia diante de uma onda gigante.
Liberação de poeira. Desapego do mundo primitivo. A liberação de poeira, há muito preparada, de Onoki finalmente foi lançada, seu raio cúbico branco rasgando o ar. Ele conseguiu cortar a cauda do dragão, mas este rugiu em desafio e se chocou contra uma multidão de ninjas de Iva, espalhando-os como bonecos de pano. Por onde o dragão passava, a devastação seguia. Sangue e ossos estilhaçados marcavam seu caminho, criando uma cena de pesadelo que silenciava todo o campo de batalha. Onoki, agora visivelmente exausto, desceu ao chão, com o peito arfando enquanto tentava recuperar o fôlego. O uso prolongado da liberação de poeira o havia esgotado profundamente. Droga! Bloqueiem as rotas de fuga dele. Não o deixem escapar. Mas Tobirama não demonstrou intenção de partir. Montado no dragão de madeira, seu olhar percorreu a carnificina com uma calma gélida. As forças de Vagakuri pareciam infinitas, mas cada ninja que enviavam caía com a mesma facilidade que o anterior. Os arredores da vila haviam se transformado em um campo de batalha. Sangue encharcava a terra e reforços continuavam a chegar. Mas diante do poder avassalador de Tobirama, parecia que estavam apenas jogando corpos em uma fornalha. Capítulo 82. Depressa, mais rápido. Você aí, venha comigo apoiar o Tsuchikage. Akatsushi-sama. Primeiro esquadrão, bloqueie todas as entradas da vila imediatamente. Segundo esquadrão, tomem posições nas montanhas ao redor. Assim que avistarem os shinobi voadores de Konoha, derrotem-nos. Terceiro esquadrão, cubra a evacuação de civis que ainda estão no campo de batalha. Quarto e quinto esquadrões, todos, sigam-me para apoiar o Tsuchikage. Com as ordens de comando emitidas, as forças de Vagakuri começaram a se mobilizar rapidamente. O som sincronizado de inúmeros passos reverberou pela vila. Baque, baque, baque. De todas as direções, esquadrões de ninjas de Iva convergiram, cercando o distrito sul de Vagakuri. Foi aqui que Senju Tobirama pousou. No coração do campo de batalha, um colossal dragão de madeira serpenteava pelo chão como uma inundação imparável, esmagando tudo em seu caminho. Prédios jaziam em ruínas, cobertos com os corpos dos ninjas de Iva caídos. Gritos agonizantes ecoavam intermitentemente pelo ar. Tsuchikage Onoki estava sendo carregado nas costas de um robusto ninja de Iva, com o rosto contorcido de fúria. Rápido! Tragam mais homens. Temos que capturar o Hokage. Onoki rugiu. Ele se recusou-se a acreditar que Senju Tobirama poderia rivalizar com o poder do deus Shinobi ou Uchiha Madara. Caso contrário, como ele poderia ter caído para Kinkaku e Jinkaku de Komogakuri? Era em Vagakuri, onde dezenas de milhares de shinobi estavam de prontidão. Se encontrassem uma brecha, o esquadrão de selamento certamente aprisionaria o Hokage ali. Afinal, o terceiro Raikage de Komogakuri não havia sido derrotado por uma tática avassaladora semelhante? Matar, matar, uma maré interminável de ninjas de Iva encheu o campo de batalha, avançando com um ímpeto capaz de abalar a terra. De pé sobre o dragão de madeira agora semi-destruído, Tobirama observava os inimigos que se aproximavam com um olhar gelado. Dezenas de ninjas de Iva saltaram sobre o dragão de madeira, com os punhos cobertos por camadas de rocha endurecida. Com precisão sincronizada, eles desferiram golpes com força devastadora. No entanto, no momento em que seus punhos tocaram o corpo do dragão, seus rostos se contorceram de horror. Eles sentiram seu chakra sendo drenado rapidamente, como se sugado por uma maré imparável. Em instantes, seus corpos caíram sem vida no chão, suas bocas emitindo fracos gritos de socorro. No entanto, o sacrifício deles apenas estimulou os ninjas de Iva restantes, acendendo sua sede de sangue. Aprendendo com o erro anterior, eles evitaram o combate corpo a corpo e, em vez disso, desencadearam uma torrente de ninjutsu. De pé sobre a cabeça do dragão, Tobirama rapidamente se tornou alvo de inúmeros ataques, desaparecendo sob uma enxurrada de técnicas. Liberação da terra, destruição por alojamento em rocha. Uma enorme cúpula de rocha tão grande quanto um arranha-céu desceu sobre Tobirama, liberada por ninguém menos que o próprio Akatsushi. Observando a opressiva montanha de pedras engolir seu temível oponente, o rosto de Akatsushi se iluminou de alegria. Parece que vencemos. Ele exclamou animadamente. Tolo, mande o esquadrão de selamento para lá imediatamente. Ele vai se recuperar antes que você perceba. Onoki gritou frustrado lá de trás, embora uma pitada de alívio transparecesse em sua expressão. Afinal, parecia que o poder de Tobirama não era tão avassalador quanto o de Uchiha Madara. Entretanto, seu breve momento de alegria logo foi substituído pelo pavor. Quando a poeira baixou, Tobirama emergiu completamente ileso. O dragão de madeira abaixo dele, no entanto, jazia sem vida no chão, desaparecendo lentamente. Observando o shinobi ao redor com uma expressão indiferente, o olhar de Tobirama pousou em Akatsushi. Seu tom era calmo, mas autoritário. Jovem, não é assim que se usa ninjutsu. Com isso, o rosto de Tobirama escureceu enquanto marcas negras se espalhavam por suas feições. Em um instante, suas mãos formaram selos, e uma imensa onda de chakra senjutsu se acumulou diante dele. Liberação de fogo, técnica de fogo do dragão. Uma linha reta de chamas irrompeu da boca de Tobirama, expandindo-se em uma onda enorme de centenas de metros de largura, avançando em direção aos ninjas de Iva. Que diabos é isso? Isso não é apenas uma técnica de nível C? Como um humano pode fazer isso? Os ninjas de Iva conheciam bem a liberação de fogo, técnica de fogo do dragão, uma liberação de fogo básica de nível C que normalmente produzia uma chama de alguns metros de largura, forte o suficiente para derrubar uma árvore. Na melhor das hipóteses,
Mas isso era algo completamente diferente. Pegos de surpresa e sem tempo para escapar, inúmeros ninjas de Iva foram consumidos pelas chamas, seus gritos agonizantes ecoando enquanto caíam, carbonizados e sem vida. Unidade de liberação de água. Defender. Akatsushi gritou ordens, fazendo com que dezenas de especialistas em liberação de água se aproximassem, criando uma barreira de água para conter o fogo. Liberação de água. Parede de formação de água. Uma barreira defensiva se estendia por meros 100 metros, mal contendo uma fração do inferno. Atrás dela, muitos ninjas de Iva queimavam vivos, transformando a área em um mar de fogo. Imbuídas de chakra senjutsu, as chamas de Tobirama superaram a resistência da água. As paredes d'água começaram a tremer, mostrando sinais de colapso iminente. Use liberação de terra para bloqueá-lo. A voz de Onoki ecoou por trás, sua frustração era palpável. O fogo queima pedras? Pare de pensar demais e haja. Voltando à razão, os ninjas de Iva abandonaram suas técnicas aquáticas e rapidamente ergueram imponentes muros de pedra. Liberação de terra. Muro de terra. Uma a uma enormes paredes se ergueram, protegendo Shinobi das chamas furiosas. Temporariamente seguros, os ninjas de Iva começaram a se reagrupar, pensando em maneiras de contra-atacar. De pé no topo dos muros de pedra, Senju Tobirama sorriu ao sentir reforços se aproximando. Então, ele interrompeu abruptamente seu ataque de fogo. Ele parou de atacar? Mate-o. Aproveitando a calmaria, os ninjas de Iva avançaram em direção à retaguarda de Tobirama. O aquecimento acabou. Tobirama juntou as mãos e manteve a voz firme. No instante seguinte, o chão tremeu violentamente. Liberação de madeira. Técnica do mano de madeira. A terra se agitava como um maremoto, tremendo com a força de um terremoto de 10 vezes. No centro do campo de batalha, uma figura colossal de madeira, com centenas de metros de altura, erguia-se do chão. O que? Isso é mesmo ninjutsu? A força dele não está no nosso nível. As armas caíram no chão com estrondo enquanto o medo tomava conta dos ninjas de Iva. O dragão de madeira era imponente, mas seu comprimento não tinha o mesmo peso visual. O imponente golem de madeira destruiu a compreensão deles do possível. Até Onoki, experiente como era, tremeu. Lembranças da desesperança que sentirá quando Uchiha Madara o esmagou ressurgiram. Sua liberação de poeira talvez nem arranhasse os pés do golem de madeira. Pessoal, não desistam. Esta é a nossa vila. Vamos ficar parados e deixar que Tobirama a destrua? O grito de guerra de Onoki momentaneamente fortaleceu seus ânimos. Do alto da cabeça do golem, Tobirama olhou para Onoki com uma expressão impassível. Que pena, murmurou ele. Se ao menos este corpo da reencarnação do mundo impuro pudesse invocar as verdadeiras milhares de mãos, isso teria arrasado Iwagakure de uma vez. Mas mesmo assim, o que ele planejou em seguida seria mais do que suficiente para reduzir Iwagakure a escombros. Capítulo 83. Liberação de fogo, projétil de dragão de fogo, liberação da terra, pântano do submundo. Inspirados pelos gritos de Onoki, os milhares de ninjas de Iva deixaram momentaneamente de lado o medo e lançaram uma saraivada de ataques. Uma miríade de jutsus varreu o ar, mirando no imponente gigante de madeira. No entanto, a maioria mal chegava aos seus joelhos. Apesar do ataque avassalador, o titã de madeira apenas tremeu levemente, seus joelhos de madeira carbonizados, mas inflexíveis. Como lutamos contra essa coisa? Mais jutsu. Se 1000 não for suficiente, faça 2000. Se 2000 não for suficiente, faça 3000. Não deixe essa coisa destruir a vila. Em pé sobre a cabeça do gigante de madeira, Tobirama olhava para os ninjas de Iva como um enxame de formigas insignificantes. Seus supostos ataques não conseguiam nem mesmo fazer o gigante balançar. Essa era a diferença entre um ninja de nível Kage e alguém que havia ultrapassado o nível Kage. Um ninja de nível Kage poderia ser derrotado pela força numérica. Mas alguém além desse nível? Seu poder não era algo que números pudessem neutralizar. Em um campo de batalha de 10.000, eles reinavam supremos. Liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Onoki, recusando-se a desistir, convocou as últimas reservas de seu chakra. Uma luz branca ofuscante irrompeu de suas mãos, formando um enorme cubo de liberação de poeira que envolveu a perna esquerda do gigante de madeira abaixo do joelho. Bum, bum. Seguiu-se uma explosão ensurdecedora, desintegrando a perna esquerda do gigante de madeira em partículas. A enorme construção oscilou, mas permaneceu de pé. O rosto de Onoki não demonstrava triunfo, apenas desespero. Aquela foi a maior liberação de poeira que ele conseguiu, mas mal destruiu uma única perna. Será que eles conseguiriam resistir a esse monstro? Do seu ponto de vista superior, Tobirama não perdeu tempo. Assim que a liberação de poeira se dissipou, a perna obliterada do gigante de madeira começou a se regenerar, e sua madeira impregnada de chakra voltou a crescer rapidamente. Os já desmoralizados ninjas de Iva mergulharam em um desespero ainda maior. Bem, já que você se opôs a mim, vamos resolver esse problema, murmurou Tobirama, como se os ninjas de Iva lá embaixo pudessem ouvi-lo. Com isso, o enorme gigante de madeira começou a se mover. Seu braço imenso, envolto em um dragão de madeira serpentino, balançou para a frente. Bum! Um punho colossal atingiu o chão. Os ninjas de Iva presos sob ele nem tiveram tempo de reagir antes de serem reduzidos à polpa. O impacto deixou uma cratera enorme, semelhante a uma boca aberta no meio de Iwagakure. Rugido. O dragão de madeira enrolado no braço do gigante ganhou vida, atravessando os restos dos ninjas de Iva, deixando morte e destruição em seu rastro.
Não desista. Ataquem. Comigo. Apesar das perdas crescentes, os ninjas de Iva avançaram, atirando seus corpos de forma imprudente contra o gigante de madeira. Alguns até detonaram etiquetas explosivas presas a si mesmos, numa tentativa desesperada de retardar seu avanço. Eles não eram destemidos. Longe disso. Mas recuar não era uma opção. Sob seus pés jazia a aldeia. Atrás deles, suas famílias, esposas, filhos, pais amontoavam-se em abrigos. Se recuassem, quem poderia deter aquela monstruosidade? Depois de esmagar outro grupo de ninjas de Iva sob o pé do gigante de madeira, Tobirama franziu a testa. Esse ritmo era muito lento. Mesmo que um único golpe de seu braço gigante pudesse aniquilar dezenas, havia inimigos demais. Nesse ritmo, ele lutaria até o amanhecer. Além disso, seu objetivo não era apenas derrotar os ninjas de Iva. Era apagar Iwagakure completamente do mapa. Isso não lhe deixou outra escolha a não ser empregar algum jutsu proibido e nada humano. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Tobirama enquanto o gigante de madeira formava uma série de selos. Liberação de madeira. Advento de um mundo de árvores floridas. Árvores enormes surgiram debaixo de Iwagakure, suas raízes serpenteando pelas ruas da vila e se enrolando em torno de seus imponentes edifícios de pedra. Quase metade de Iwagakure foi engolida por uma densa floresta, e a outrora robusta vila agora parece uma selva intocada. O que ele está fazendo? Carregado nas costas de Akatsushi, Onoki observou confuso enquanto o gigante de madeira cessava sua destruição e remodelava o terreno da vila. Tsuchikage-sama, o que fazemos agora? Akatsushi perguntou com um tom carregado de desespero. Onoki observou a devastação ao seu redor, os incontáveis cadáveres de ninjas de Iva, a ruína de sua outrora orgulhosa vila. Então, olhou para os rostos resolutos dos ninjas de Iva restantes, seus olhos cheios de determinação para morrer lutando. Cerrando os punhos, sua voz rouca soou. Akatsushi, reúna um esquadrão e informe Kurotsuchi para liderar os civis e ninjas restantes até a capital do país da terra. Garanta que eles estejam protegidos durante a retirada. O resto de vocês venha comigo. Lutaremos contra Tobirama até a morte. Desde o momento em que o gigante de madeira apareceu, Onoki soube que Iwagakure estava condenada. Diante de uma calamidade como essa, ele não via nenhuma esperança de vitória. Mas como Tsuchikage, seu dever era resistir e lutar para ganhar tempo para aqueles que conseguissem escapar. Tsuchikage-sama. Akatsushi, o ninja corpulento, balançou a cabeça furiosamente com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não vou te abandonar. Vá. É uma ordem do Tsuchikage. Onoki disparou, saltando das costas de Akatsushi com um rosto resoluto. Sim. Enxugando as lágrimas, Akatsushi reuniu um grupo de jovens ninjas de Iva e recuou para a retaguarda. Aos demais, fiquem comigo. Protejam nossa aldeia. A voz de Onoki ecoou pelas ruas em ruínas. Para Iwagakure. Para o Tsuchikage. Sob a liderança de Onoki, os ninjas de Iva restantes lançaram um ataque desesperado contra o colossal gigante de madeira. Uf! Onoki tem mesmo muita coragem, refletiu Tobirama, estreitando os olhos ao ver o velho Tsuchikage liderando o ataque. Nesse caso, responderei na mesma moeda. Com um movimento de mão, Tobirama recuperou uma única bomba de papel. Ele deixou-a cair, aderindo ao peito do gigante de madeira. Etiquetas explosivas que se multiplicam mutuamente. A primeira bomba de papel explodiu aparentemente inofensiva. Então mais dois apareceram, explodindo um por um. 4, 8, 16, 32. Cada explosão gerava exponencialmente mais bombas de papel. Quando o número deles chegou a centenas, a sequência de explosões abalou o gigante de madeira. No entanto, a cada explosão, Tobirama despejava mais chakra na construção, forçando-a a se regenerar com a mesma rapidez com que era destruída. O resultado foi uma bomba imponente e autorreparável, um motor de destruição imparável. Milhares. Dezenas de milhares. Enquanto o gigante envolto em fogo marchava em direção à densa floresta criada pelo advento de um mundo de árvores floridas, uma explosão catastrófica ocorreu, consumindo toda Iwagakure em um inferno devastador. Capítulo 84. Quando o número de etiquetas explosivas se multiplicou para milhões, o gigantesco humanoide de madeira se tornou um míssil ambulante. O mero chão em que ele pisou se transformou em um mar de fogo, sem mencionar o fluxo contínuo de etiquetas explosivas saindo de seu corpo. Me ajude. Ah, isso dói. Glória a Iwagakure. Vida longa ao Tsuchikage. Iwagakure nunca cairá. Liberação da terra. Parede estilo terra. Maldita seja Konoha. Gritos, lamentos, pedidos desesperados de ajuda, rugidos desafiadores antes da morte. Jutsus defensivos desencadeados com cada gota de chakra e maldições lançadas contra Konoha e Tobirama. Essa era a dura realidade de todo o shinobi de Iva. O gigante de madeira flamejante avançou por Iwagakure, deixando apenas destruição em seu rastro. Seus movimentos provocaram tremores primeiro, seguidos por explosões intensas de fogo e, por fim, uma cacofonia interminável de explosões. Musama, perdoe-me. Iwagakure foi destruída pelas minhas próprias mãos. Onoki, o velho frágil, ajoelhou-se em meio às ruínas, segurando um pedaço de pedra carbonizada. Lágrimas raras nele escorriam por seu rosto envelhecido. Ao redor dele não havia nada além de escombros, sem nenhum shinobi Iva sobrevivente à vista. O arrependimento o consumiu, arrependimento por declarar guerra contra Konoha. Por quê? Por que Tobirama é tão poderoso? Por que ele ainda consegue se erguer após a morte?
Por que Konoha tem esse tipo de força? Ele golpeou o chão chamuscado e escaldante, extravasando sua dor e fúria com os dedos vermelhos de calor. A sensação de impotência o dominou, ainda mais intensa do que quando enfrentará Madara Uchiha. Pelo menos naquela época, Madara havia apenas demonstrado seu poder de intimidá-los. Mas agora Tobirama estava ali para aniquilá-los de uma vez por todas. Musama, Ishikawa-sama. Eu, Onoki, falei com Iwagakuri. Levantando-se, Onoki soltou um último rugido de desafio, seus olhos brilhando com uma resolução mortal enquanto se virava para o enorme gigante de madeira, ainda detonando em uma cadeia de explosões implacáveis. Com um olhar de determinação férrea, Onoki se preparou para a morte. Sensei. Uma voz familiar chamou atrás dele, interrompendo no meio do caminho. Onoki se virou e viu Akatsushi, que havia retornado sozinho. O homem corpulento estava coberto de ferimentos horríveis, com sangue escorrendo de cortes por todo o corpo. Até mesmo seu protetor de testa Iva estava quebrado ao meio. Akatsushi, seu idiota. Eu não ordenei que você evacuasse Kurotsushi e os outros. Onoki berrou. Sensei, o pequeno Kurotsushi e os outros estão recuando em direção à capital. Eu voltei por você. O homem atarracado olhou nos olhos de Onoki com determinação inabalável. Você. Suspiro. Onoki abriu a boca como se fosse repreendê-lo, mas apenas soltou um longo suspiro. Meu bom discípulo. Hoje, nós dois enfrentaremos a morte juntos. Sem mais palavras, Akatsushi agachou-se, e o velho frágil subiu em suas costas largas. Com passos lentos mas determinados, o jovem carregou seu professor adiante. Akatsushi, Konoha tem sua vontade de fogo. Você sabe o que é a vontade de pedra de Iwagakuri? Não. A pedra é a terra mais forte. Meu avô uma vez me disse que a vontade da pedra de Iva era como uma rocha quebrada. Eu costumava zombar dele por isso. Mas depois que me tornei Tsuchikage, finalmente entendi. Resistência e firmeza. Essa é a essência da vontade da pedra. Eu me pergunto, Kurotsushi pode herdar a nossa vontade da pedra? Talvez ela lidere os sobreviventes para reconstruir Iwagakuri e se tornar o quarto Tsuchikage. Ha. À frente deles estendia-se um mar infinito de chamas. Quando as etiquetas explosivas atingiram uma escala de bilhões, até mesmo o colossal humanoide de madeira, imbuído de todo o chakra de Tobirama, não conseguiu mais suportar os danos. Uma explosão massiva rugiu sobre Iwagakuri, a mais devastadora até então. Suas ondas de choque varreram toda a vila. No céu, antes fracamente iluminado pelo amanhecer, uma tonalidade carmesim se espalhava como uma cortina de fogo cobrindo os céus. A imponente figura de madeira desmoronou lentamente, sua imensa forma desabando em meio ao inferno. Com um estrondo retumbante desintegrou-se em cinzas. À medida que o gigante de madeira se desintegrava, as explosões em cadeia cessaram. A catástrofe finalmente havia terminado. Tudo que restou foram as ruínas fumegantes de Iwagakuri, envoltas sob um céu vermelho sangue. Em meio ao calor escaldante, alguns papéis brancos espalhados flutuaram do ar, rapidamente se reunindo na forma de Tobirama Senju. Tirando a poeira das vestes, Tobirama estava no topo de uma colina nos limites da vila devastada. Até ele havia sido atingido pela explosão, embora as etiquetas explosivas fossem feitas sob medida para funcionar com a reencarnação do mundo impuro. Olhando para os destroços em chamas, Tobirama deu um leve sorriso e depois suspirou. Se ao menos eles soubessem. Valeu a pena? Com isso, sua figura tremeluziu e desapareceu. Missão: destruir Iwagakuri, concluída. Manhã. Quando batedores de várias facções chegaram para investigar a enorme explosão em Iwagakuri, eles esfregaram os olhos em descrença na cena diante deles. Isto era Iwagakuri? A outrora orgulhosa vila estava agora reduzida a ruínas. O centro da vila havia desabado em uma enorme cratera, cujas profundezas ainda estavam em chamas. Um longo caminho afundado serpenteava ao redor da vila, como se tivesse sido escavado pelas pegadas de um gigante. Espalhados por toda a extensão, havia cadáveres carbonizados de Shinobi de Iva, com poses de morte assustadoramente semelhantes. Será que o meteoro atingiu Iwagakuri? Espera, aquele é o Tsuchikage? Um grito de susto chamou a atenção de todos. Eles se viraram para a fonte e viram uma figura apontando boquiaberta para dois corpos. Isso parece o Tsuchikage e seu discípulo. O pânico se espalhou enquanto eles corriam para confirmar. Quando perceberam que os restos carbonizados eram de fato do terceiro Tsuchikage Onoki e Akatsushi, suor frio encharcou suas costas. Quem poderia ter destruído Iwagakuri e matado Tsuchikage? Este é um assunto grave. Precisamos denunciá-lo imediatamente. Sem parar para explorar mais as ruínas, os batedores fugiram do local, correndo para entregar seu relatório. Capítulo 85. O que você acabou de dizer? O Onoki está morto? Ao ouvir o relato de Mabui, o quarto Haikage, levantou-se de um salto. E seu corpo instintivamente ativou o modo de chakra de liberação de relâmpagos em resposta ao choque. Relâmpagos azuis crepitaram ao seu redor, a energia refletindo suas emoções turbulentas. Onoki, o homem que estava se encontrando com ele poucos dias atrás, estava morto? Sim, Haikage-sama. A voz de Mabui era firme, embora sua testa brilhasse com suor frio. A grande explosão em Iwagakuri ontem à noite já atraiu a atenção de várias facções. Nossos espiões confirmaram, Iwagakuri foi reduzida a escombros. O terceiro Tsuchikage, Onoki, está morto. Até ela achou difícil acreditar quando a informação chegou às suas mãos.
Pensar que em uma única noite uma vila inteira poderia ser aniquilada. Era impossível não estremecer com a ideia. Se alguém conseguia destruir Iwagakure, o que o impedia de fazer o mesmo com Komogakure? Sabemos quem está por trás disso. O temperamento explosivo de Ai havia diminuído, substituído por uma cautela incomum. Ninguém entendia a força de Iwagakure e Onoki melhor do que Ai. Seu pai, o terceiro Raikage, morrera nas mãos das forças de Iwagakure, resistindo a 10.000 ninjas de Iwa em uma batalha que se tornará lendária. Entre as 5 grandes nações Shinobi, Iwagakure tinha a maior população de Shinobi. Além disso, havia Onoki portador da formidável liberação de poeira, uma técnica que nem mesmo o pai de Ai, que possuía a defesa suprema do escudo mais forte, ousava enfrentar. Onoki não era apenas forte, mas também um estrategista experiente, o Kage com mais tempo de serviço entre eles. Foi essa astúcia que lhe garantiu a posição de comandante supremo das forças aliadas Shinobi em seus encontros anteriores. E agora estavam lhe dizendo que Onoki havia sumido e Iwagakure havia sido destruída. Era incompreensível. Mabui engoliu em seco antes de continuar. Sua voz tremia levemente enquanto lia o relatório confidencial em suas mãos. A neta de Onoki, Kurotsushi, liderou cerca de 1.000 ninjas de Iwa sobreviventes e quase 10.000 civis para a capital do país da terra. O daimyo lhes destinou um pedaço de terra como refúgio. De acordo com os relatos de Kurotsushi e dos ninjas de Iwa restantes, quem matou Onoki e destruiu Iwagakure foi Senju Tobirama. As palavras caíram e o silêncio envolveu o escritório do Raikage como uma mortalha sufocante. Em uma caverna escura e úmida, figuras começaram a se materializar uma após a outra. Toda a Akatsuki se reuniu e a notícia da aniquilação de Iwagakure chegou aos seus ouvidos com clareza. No entanto, enquanto esses infames shinobi rebeldes se reuniam, um silêncio anormal pairava no ar. Ninguém falou primeiro. O velho, na verdade. Deidara, com seu característico rabo de cavalo loiro, abaixou a cabeça de forma incomum, um raro traço de emoção suavizando seu comportamento geralmente extravagante. Apesar das diferenças, ele não conseguia negar um sentimento persistente por Onoki, seu antigo professor. Mas não durou muito. Deidara levantou a cabeça rapidamente, com um sorriso louco se espalhando pelo rosto. Que obra-prima incomparável de arte suprema. Quem fez isso realmente me entende. Explodir Iwagakure sempre foi meu sonho. Ninguém reconheceu seu desabafo. Foi Senju Tobirama. A voz rouca de Zetsu quebrou a tensão. Ele usou a técnica do deus voador do trovão para se infiltrar em Iwagakure ontem à noite. Sozinho, ele exterminou a vila inteira. A declaração de Zetsu fez até os membros normalmente calmos da Akatsuki estremecerem. Os planos da organização já eram precários, mas isso era algo completamente diferente. Quando Zetsu e Tobi receberam a informação pela primeira vez, suas expressões revelavam um pânico genuíno. A estratégia da Akatsuki era simples: provocar tensões entre as aldeias, sabotá-las com clones de Zetsu branco e dar início à Quarta Guerra Shinobi. Em meio ao caos, eles capturariam todos os Jinchuriki. Mas isso mudou tudo. Senju Tobirama sozinho desmantelou uma vila inteira. Zetsu Negro abaixou a cabeça, com a mente a mil. Precisariam trazer Uchiha Madara de volta antes do planejado. A Akatsuki, do jeito que estava, não era capaz de se opor a alguém como Tobirama. Em outro lugar, Kakuzu se virou silenciosamente. Já estava considerando se era hora de cortar laços com a Akatsuki. Fora coagido a se juntar a ela, e com Idan capturado por Konoha, seu senso de lealdade era frágil. Agora, com a revelação da força de Tobirama, Kakuzu não tinha intenção de arriscar sua vida ancestral. Não é de se admirar que ele seja da mesma era que Madara, pensou Kizami consigo mesmo, com seu sorriso de tubarão inabalável. Esse tipo de poder é inspirador. Como alguém recrutado pessoalmente por Madara, Kizami não estava muito preocupado. Se Tobirama era tão forte, Madara certamente seria ainda mais forte. No centro de tudo, Pen permanecia em silêncio, com sua compostura habitual abalada. Interiormente, Nagato questionava sua divindade. Claro, ele poderia destruir uma vila com seu Shiha Tensei Supremo, mas isso exigiria concentrar todo o seu chakra no caminho Deva e sacrificar sua vida. E mesmo assim, ele estaria apenas nivelando o terreno da vila, sem se defender de dezenas de milhares de shinobi no processo. Mas Tobirama conseguiu. Pela primeira vez, Nagato duvidou se conseguiria reivindicar a 9 caudas e a cauda média sob tais circunstâncias. Um pensamento lhe passou pela cabeça, um vislumbre de oportunidade. Orochimaru. A voz de Pen finalmente quebrou o silêncio. Cancele todas as missões de sabotagem nas outras vilas. Pare a coleta de bestas com cauda. Zetsu, entre em contato com Orochimaru e diga a ele para preparar o Edo Tensei. Akatsuki, prepare-se para a batalha com Senju Tobirama. A força avassaladora de Tobirama representava uma grave ameaça. Se não fosse controlado, ele destruiria as outras vilas uma a uma, reforçando o poder de Konoha. Nesse ponto, não haveria esperança de reunir as bestas com cauda. Todas as nações se submeteriam a Konoha. Com suas ordens dadas, Pen desapareceu nas sombras. Os outros membros da Akatsuki não se dispersaram imediatamente. Em vez disso, permaneceram ali, murmurando baixinho entre si, cada um abrigando seus próprios pensamentos. Terra dos Campos. Em seu laboratório escondido, Orochimaru mexeu nos componentes do Edo Tensei, cantarolando baixinho. Tobi lhe forneceu uma abundância de estranhas criaturas brancas perfeitas para criar reencarnações quase perfeitas, cujo poder era quase indistinguível de suas contrapartes vivas. Orochimaru, preciso que você ressuscite o Uchiha Madara.
A voz repentina vinda das sombras fez Orochimaru parar, suas mãos normalmente firmes vacilaram. Uma figura escura emergiu ao seu lado, sua presença lhe causando um arrepio na espinha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Orochimaru. Foi realmente tão fácil encontrar seu laboratório? Primeiro foi aquele homem mascarado que apareceu sem avisar diante dele. E agora, uma figura misteriosa surgiu atrás dele sem aviso. O mundo Shinobi estava cheio de tantos gênios secretos. A figura sombria fez um pedido tão surpreendente que até mesmo Orochimaru, com sua curiosidade sem limites, ficou momentaneamente surpreso. Para ressuscitar Uchiha Madara. Qual membro da Akatsuki você supostamente é? A expressão de Orochimaru se obscureceu enquanto ele encarava a sombra atentamente. Seu Mangekyou Sharingan girava ameaçadoramente, mas mesmo com seu poder, ele não conseguia discernir o rosto da figura. A cautela tomou conta de seu comportamento. Eu realmente estou com a Akatsuki, mas isso é irrelevante. Posso lhe fornecer o cadáver de Madara totalmente intacto e garantir que ele mantenha a força que adquiriu em vida. Com ele como seu aliado, eliminar Senju Tobirama seria uma questão trivial. A figura toda vestida de preto falou em voz baixa e grave. Este era o Zetsu Negro. A devastação que Tobirama causou em Iwagakure deixou o Zetsu Negro ansioso. E agora, com as informações que seus espiões Zetsu brancos espalhados pelo mundo Shinobi trouxeram, ele ficou atordoado. No dia anterior à aniquilação de Iwagakure, Tobirama, junto com Uchiha Itachi, capturou 3 Jinchuriki. Os do 4 caudas, 6 caudas e 7 caudas, em apenas 2 dias. Sua velocidade e eficiência eram tão impressionantes que a rede de inteligência do Zetsu Negro mal conseguia acompanhá-los. O que deveria ser o caos para Zetsu Negro explorar, na verdade o transformou em um observador indefeso. Se quisessem as bestas com cauda de volta agora, teriam que roubá-las diretamente de Konoha. Mas considerando a força atual da Akatsuki, isso era ridículo. Sem mencionar Tobirama, um shinobi capaz de destruir uma vila inteira sozinho. A força de Konoha atingiu níveis sem precedentes com 2 dos lendários Sannin de volta à vila e Uchiha Itachi empunhando o Mangekyou Sharingan transplantado de Shizui. Esse desvio do plano milenar do Zetsu Negro era intolerável. Para retomar o controle só havia uma solução: reviver Uchiha Madara. Somente Madara tinha o poder de selar Tobirama. Esse plano, é claro, foi mantido em segredo de Obito. Obito jamais ressuscitaria Madara por vontade própria. Aquele garoto tinha seus próprios planos e jamais seguiria os planos de Madara por completo. Mas para Madara, o Zetsu Negro era a encarnação de sua vontade. Madara, sem dúvida, o ouviria. Uma vez revivido, Madara poderia selar Tobirama, recuperar os Jinchuriki e despertar o 10 caudas. Depois, Zetsu Negro usaria Nagato para ressuscitar Madara como Jinchuriki do 10 caudas. Somente então seu plano poderia prosseguir conforme previsto originalmente. Caso contrário, ele seria forçado a esperar outro milênio para que a próxima reencarnação de Indra com Rinnegan surgisse. Ao ouvir isso, até Orochimaru ficou momentaneamente atordoado. Colaborar com a Akatsuki para conter Tobirama durante o ataque a Konoha fazia parte do acordo inicial. Mas por que essa figura misteriosa estava se encontrando com ele sozinha, especificamente pedindo a ressurreição de Madara? Havia um enorme segredo enterrado ali, um segredo que Orochimaru estava determinado a descobrir. Pela primeira vez, Orochimaru sentiu como se o mundo Shinobi fosse um tabuleiro de xadrez colossal, com inúmeras mãos invisíveis manipulando peças em um jogo complexo. O usuário mascarado do Sharingan, o incontrolável segundo Hokage e agora esta figura enigmática vestida de preto. Até Pen parecia ser apenas mais um peão em seus esquemas. Não muito tempo atrás, Orochimaru acreditava que com a fusão da liberação de cristal e do Sharingan, ele poderia rivalizar com Hashirama Senju e Uchiha Madara. Agora, parecia que ele era um sapo no fundo de um poço. Ainda assim, obter o corpo de Madara pode ser imensamente benéfico. O suor escorria por sua testa. Orochimaru lambeu os lábios e murmurou: tudo bem, entregue o corpo de Uchiha Madara. A figura sombria assentiu. Missão, esmagar Iwagakure, concluída. Recompensa, aprimoramento de liberação de água entregue. Um flash de luz branca surgiu no corpo de Tobirama, fazendo-o estreitar os olhos levemente. Embora ele não tenha sentido nenhuma diferença imediata. Depois de destruir Iwagakure ontem à noite, Tobirama retornou para Konoha. No momento em que ele entrou em seu escritório, ele foi cercado por Shikaku Tsunade Jiraiya e outros. Okage-sama. Segundo tio-avô. Segundo grau. Jiraiya, você está cansado de viver? Espere, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão todos reunidos? O olhar de Tobirama os percorreu seu tom calmo, mas autoritário. Okage-sama, o que diabos você fez com Iwagakure? Shikaku perguntou com o rosto pálido de choque. Nas primeiras horas, os 3 membros da equipe de Oshigakure retornaram, mas apenas 2 sobreviveram. De acordo com o relato, a kunai que eles jogaram no território de Iwagakure desencadeou um ataque do shinobi de Iwa, atraindo o próprio Onoki. Um dos membros da equipe foi morto pela liberação de poeira de Onoki. Mas em meio ao caos, os shinobi de Iwa de repente abandonaram sua perseguição para lutar contra outra pessoa.
Os dois sobreviventes viram um gigante com mais de 100 metros de altura aparecer dentro de Vagakuri e, em meio à comoção, conseguiram escapar. Uma hora após a fuga, uma série de explosões destruiu a vila. Pela manhã, a notícia se espalhou pelo mundo Shinobi. E Vagakuri foi destruída. Onoki estava morto e da população da vila, apenas 1000 conseguiram fugir para a capital do país da terra. E o perpetrador não era outro senão seu Hokage, Senju Tobirama. Shikaku, não exagere, disse Tobirama friamente. Isso foi apenas uma punição leve para Iwagakuri. Se eles escolherem se opor a Konoha, esse resultado será natural. As palavras geladas saíram de seus lábios como se isso fosse uma questão trivial. Segundo tio-avô, você é incrível, exclamou Tsunade jogando-se nos braços de Tobirama, seus cabelos dourados roçando em sua armadura enquanto ela se agarrava a ele. Jiraiya, observando de lado, pareceu momentaneamente atordoado. Seja como for, Hokage-sama, a destruição de Iwagakuri deixou as vilas restantes em alerta. Eles farão de tudo para retaliar contra Konoha, disse Shikaku, coçando o queixo pensativamente com a testa franzida. Como seu objetivo é reunir todas as bestas com cauda, o conflito com as outras vilas é inevitável. Mas com Akatsuki também mirando nas bestas com cauda, e depois de ver sua força, é apenas uma questão de tempo até que penhaja contra Konoha. Acrescentou Uchiha Itachi de trás, com um tom carregado de preocupação. Então que venham, disse Tobirama, acariciando gentilmente a cabeça de Tsunade. Sua voz permaneceu firme e calma. Contra soldados, enviaremos soldados. Contra a água, usaremos terra para represá-la. Não era arrogância, era confiança nascida da força. A recompensa da liberação de água aprimorada lhe deu toda a segurança de que precisava. Capítulo 87. Os Jinchuriki presos na vila. Qual é a situação atual deles? Apertando os olhos levemente, Tobirama fez a pergunta. Hoshi, Utakata e Fu. Esses 3 Jinchuriki estavam todos confinados na prisão de Konoha. Tobirama estava preocupado com o risco potencial de suas bestas com cauda enlouquecerem na sua ausência. Fique tranquilo, Hokage-sama. Com Itachi no caso, os selos permanecem seguros, respondeu Shikaku. Ao lado dele, Uchiha Itachi assentiu em concordância. O Mangekyou Sharingan era nada menos que o inimigo de uma besta com cauda. Somado à maestria incomparável de Itachi em Genjutsu, suprimir algumas bestas com cauda não lhe representava nenhum desafio. Hokage-sama. Os enviados de Komogakuri e Kirigakuri solicitam uma audiência. Naquele momento, um ambu entrou apressado na sala, curvando-se respeitosamente enquanto dava notícia. Ah? Eles mal podiam esperar para me conhecer depois de saberem da aniquilação de Vagakuri? Tobirama ergueu uma sobrancelha, sua expressão cheia de diversão. Essas 2 aldeias haviam participado recentemente da cúpula convocada por Onoki para se opor à coleção de bestas com cauda de Konoha. O plano era formar uma aliança ninja conjunta e iniciar a 4ª Grande Guerra Ninja. E agora? No instante em que souberam da rápida destruição de Vagakuri, correram em busca de paz? Deixe-os me esperar na sala de conferências, disse Tobirama após pensar por um momento, descartando o assunto com um aceno de mão. Prisão de Konoha. Um raio de sol atravessou a janela da cela úmida e mal iluminada, lançando uma luz fraca no canto. O cheiro de mofo e leve podridão enchia o ar, fazendo Kitsushi franzir as sobrancelhas. Antes uma figura robusta e imponente, o homem estava agora magro após apenas alguns dias de tortura. Com o chakra selado e o corpo preso por correntes, sua imensa força era completamente inútil. Caramba! Com um rosnado, Kitsushi bateu a cabeça contra as barras de ferro da cela, rosnando de frustração. Ele era filho do Tsuchikage. Quando ele havia sido submetido a tal humilhação? A essa altura, meu pai já deve ter convocado o shinobi da vila para atacar Konoha, ele murmurou. Maldito seja, Senju Tobirama. Quando o exército de Iwagakuri marchar à sua porta, você vai se arrepender. Enquanto as maldições se acumulavam em seu coração, Kitsushi desabou na esteira de palha no canto, fechando os olhos em uma tentativa inútil de descansar. Mas então, o leve murmúrio de conversa chamou sua atenção. Pressionando o ouvido no chão, ele se esforçou para ouvir. Cara, o Hokage-sama é incrível. Sério? Ainda não consigo acreditar. Ele exterminou Iwagakuri inteira em uma única noite. Nem Onoki teve chance. Um Kage da vila derrotado assim, sem mais nem menos. E pensar que o velho Onoki queria formar uma aliança ninja. Ah, o exército dele nem estava reunido e a vila dele foi destruída. Guarde bem o que eu digo. O Hokage-sama vai lidar com Komogakuri e Kirigakuri em seguida. Quer dizer, olhe para eles. Eles já enviaram emissários implorando por paz assim que souberam da notícia. Os 2 shinobi de Konoha, encarregados da guarda, passaram pela cela adjacente, suas risadas ecoando pelo corredor. Isso não pode ser. Kitsushi levantou-se do chão, com descrença e fúria estampadas no rosto. Seu olhar se fixou nos 2 guardas, os olhos ardendo de raiva. Percebendo a reação de Kitsushi, o guarda chamado Tumi se virou, com um sorriso zombeteiro se espalhando pelo rosto. Ora, se não é o filho do Onoki, zombou Tumi. Que cara é essa? Você nem sabia que seu pai estava morto? Que patético. Calha a boca. Kitsushi rugiu, agarrando as barras de ferro com tanta força que seus músculos saltaram e as veias saltaram de sua pele. Acredite no que quiser, provocou Tumi. Mas fatos são fatos. Com isso, os guardas foram embora, ainda rindo sozinhos, deixando Kitsushi tremendo de raiva. Pai. Embora não quisesse acreditar nas palavras dos guardas, Kitsushi não conseguia suprimir o medo crescente em seu coração. Sala de conferências de Konoha.
Shoujuro, ladeado por vários Kirigakuri Jounin, sentou-se rigidamente em sua cadeira, mal ousando respirar. Assim que souberam da destruição de Vagakuri, Meiterumi enviou sua delegação para Konoha o mais rápido possível. O objetivo? Impedir que o Hokage voltasse seus olhos para Kirigakuri. Se o Hokage queria bestas com cauda, que assim fosse. Afinal, as bestas com cauda atuais de Kirigakuri não eram de muita utilidade. O Três Caudas estava morto e ainda não havia reencarnado, enquanto o Jinchuriki dos Seis Caudas, o Takata, havia se tornado um rebelde e estava desaparecido. Se o Hokage os quisesse, ele poderia capturá-los sozinho. Quanto ao incidente com o Mizukage anterior sendo controlado pelo Sharingan, Kirigakuri não queria mais prosseguir com o assunto. Depois de testemunhar o poder avassalador de Senju Tobirama, o poder de destruir sozinho uma vila inteira, eles não tinham mais vontade de provocá-lo. Tobirama queria unificar o mundo ninja? Tudo bem, deixe eu fazer isso. A Terra da Água era apenas uma nação insular, afinal. Não era problema deles. Lembrando-se da postura de Meiterumi e do ancião, Shoujuro silenciosamente ensaiou as falas que diria ao Hokage. Ao mesmo tempo, ele trocou um olhar com o enviado de Komogakuri, com um brilho de surpresa nos olhos. Quem imaginaria que o sempre beligerante Komogakuri e o quarto Raikage também buscariam a paz depois de verem a força do Hokage? Mas será que eles realmente estariam dispostos a abrir mão do Oito Caudas, especialmente considerando que Killer Bee é irmão do Raikage? Perto dali, Darui estava sentado, curvado em sua cadeira, soltando um suspiro pesado. Por que eu? Por que eu tive que vir para Konoha para isso? Darui, um aluno do terceiro Raikage e um leal ajudante do quarto, ficou chocado quando a notícia da morte de Onoki chegou até eles. Assim que recuperou a compostura, o Raikage rapidamente enviou Darui para liderar uma delegação de paz para Konoha. Mas o próprio Darui tinha pouca esperança nas negociações. O objetivo do Hokage era claro, reunir todas as bestas com cauda. Para Komogakuri, isso significava abrir mão tanto do Duas Caudas quanto do Oito Caudas. Mas Killer Bee não era apenas o Jinchuriki do Oito Caudas, ele também era irmão do Raikage. Entregá-lo? Impensável. A ideia do fracasso causou um arrepio na espinha de Darui enquanto ele se lembrava do destino dos enviados de Vagakuri. De repente, o som de passos se aproximando quebrou o silêncio tenso na sala de conferências. Quando a porta se abriu, o Hokage entrou. A mera presença que ele exalava, somada aos guardas fortemente armados que o ladeavam, fez o coração de Darui afundar. Foi uma negociação de paz ou uma emboscada? Capítulo 88. Rentier. A porta de madeira emitiu um rangido agudo ao se abrir, seguido pela entrada de várias figuras na sala de reuniões. Ao verem os recém-chegados, Shoujuro e Darui se levantaram simultaneamente, curvando-se profundamente em direção à porta. Saudações, Hokage-sama. Os dois falaram em uníssono, com um tom cheio de respeito. Os ajudantes que os acompanhavam levantaram-se das cadeiras numa tentativa desajeitada de imitar o gesto, embora seus movimentos fossem menos refinados. Levantando uma sobrancelha em leve surpresa, Tobirama permitiu que um leve sorriso enfeitasse seus lábios. Eles estão com medo? Tobirama caminhou confiantemente até o assento de honra à cabeceira da longa mesa. Cruzando as mãos sob o queixo, lançou um olhar divertido, porém calculista, para Shoujuro e Darui, sentados de cada lado. Atrás dele, Tsunade Jiraiya, Uchiha Itachi e Nara Shikaku permaneciam como uma parede impenetrável, com expressões sérias. A tênue, mas inegável, aura de força que emanava desse shinobi de elite tornava quase impossível para os demais presentes respirarem com facilidade. Shoujuro cerrou os dentes, suprimindo a pressão sufocante enquanto tomava a iniciativa de se dirigir ao Hokage. Hokage-sama, saudações. Sou Shoujuro, o representante de Kirigakuri nesta delegação. Pedimos desculpas pela intrusão repentina. Você poderia nos dar um minuto para explicar o propósito da nossa visita? Ele conseguiu esboçar um sorriso que mais parecia uma careta, seus olhos cheios de uma esperança suplicante quando encontraram os de Tobirama. Nada mal, sua atitude é decente o suficiente. Tobirama ergueu uma sobrancelha e assentiu levemente, como se reconhecesse a seriedade de Shoujuro. O rosto de Darui, no entanto, estava contorcido com emoções misturadas, como se gritasse silenciosamente. Por que você falou primeiro? Shoujuro exalou alívio, virando-se para sinalizar ao shinobi de Kirigakuri que o acompanhavam. Respirando fundo, ele continuou. Hokage-sama, Kirigakuri veio a Konoha desta vez para propor uma aliança entre nossas duas vilas. No momento em que essas palavras foram ditas, os olhos de Darui se arregalaram em choque, e até Tobirama congelou momentaneamente. Atrás dele, os outros trocaram olhares assustados. Kirigakuri se juntou à coalizão ninja de Vagakuri, não é? E agora que Vagakuri foi destruída, eles estão se esforçando para cortar laços. Eles não deveriam travar uma batalha nobre contra Konoha primeiro? Declarar uma aliança tão rápido? Eles estão mesmo mantendo seus Jinchuriki? Os pensamentos de Darui disparavam, o arrependimento borbulhando dentro dele por ter concordado em participar desta viagem para Konoha. A aparente capitulação de Kirigakuri o deixou furioso. Entre as 5 grandes vilas shinobi, Komogakuri era a última que não estava disposta a entregar seus Jinchuriki. Como isso vai se desenrolar agora? Gotas de suor escorriam pela testa de Darui enquanto sua carranca se aprofundava. Kirigakuri quer uma aliança com Konoha? O tom de Tobirama era calmo, mas investigativo, seu olhar penetrante fixo em Shoujuro. No entanto, até onde eu sei, o quinto Mizukage participou da reunião da Aliança Mundial Ninja convocada por Onoki.
juntando-se até mesmo à coalizão ninja que eles formaram. Isso não implicaria hostilidade em relação a Konoha, Shoujuro? As palavras de Tobirama não eram acusatórias, mas a hostilidade subjacente era inconfundível. Não é isso, Okage-sama. Shoujuro acenou com as mãos em pânico, com a mente a mil enquanto se lembrava das instruções dadas tanto pelo Mizukage quanto pelo Yagura mais velho. Ele gaguejou antes de finalmente dizer: Okage-sama, você já ouviu falar da política da névoa de sangue de Kirigakuri? Um pouco, respondeu Tobirama, assentindo levemente. A política da névoa de sangue referia-se a uma série de medidas severas e brutais implementadas em Kirigakuri. Sob o controle de Uchiha Obito sobre o quarto Mizukage e Yagura, essas políticas foram levadas ao extremo. Naquela época, os alunos da Academia Ninja de Kirigakuri eram obrigados a se envolver em batalhas mortais com seus colegas para se formar, e apenas o sobrevivente recebia o título de Shinobi. A política também visava clãs com Kekkei Genkai, levando ao extermínio dos clãs Kaguya e Yuki. A política serviu aos interesses de Obito, enfraquecer Kirigakuri para torná-la mais fácil de controlar. Também nasceu de uma vingança pessoal, dado o papel que a vila desempenhou na morte de Rei Nohara. Okage-sama, a participação de Kirigakuri na Aliança Mundial Ninja foi uma atitude que nasceu da necessidade. A voz de Shoujuro suavizou, seu olhar ficou sério. Quando o quinto Mizukage começou a investigar as origens da política da névoa de sangue, descobriu anomalias no comportamento do quarto Mizukage. Nossos ninjas sensoriais finalmente confirmaram que ele estava sob Genjutsu, controlado pelo Sharingan. Pausando, Shoujuro olhou nervosamente para Tobirama e então continuou hesitante. Especificamente o Sharingan do clã Uchiha. À menção do Sharingan, os olhos de Uchiha Itachi se estreitaram, um lampejo de tensão cruzou seu rosto. Será que pode ser Madara? Itachi murmurou, lembrando-se do homem mascarado que se aproximou dele na noite do massacre Uchiha, aquele que alegou ser Uchiha Madara e mais tarde o convidou para se juntar a Akatsuki. Então, você suspeita que alguém de Konoha usou o Sharingan para controlar o quarto Mizukage e por essa razão, você se juntou à Aliança Mundial Ninja? Perguntou Tobirama calmamente. Mas deixe-me deixar uma coisa clara, quem usou o Sharingan para manipular o quarto Mizukage não tem nada a ver com Konoha nem comigo. Ao ouvir isso, o rosto de Shoujuro se iluminou de alívio. Ele rapidamente se curvou profundamente e disse: Obrigado, Okage-sama. Tudo isso foi um mal-entendido. O Mizukage estava apenas preocupado que Konoha pudesse estar envolvida. Nossas ações foram apenas uma precaução. O olhar penetrante de Tobirama não vacilou. E seus Jinchuriki? Kirigakuri não tem objeções à minha coleção de bestas com cauda? Shoujuro se endireitou, seu rosto resoluto. Okage-sama, apoiamos totalmente sua iniciativa de coletar as bestas com cauda. Elas são muito voláteis e perigosas. Kirigakuri não tem os meios para controlá-las com eficácia. Seria muito mais seguro se Konoha, sob sua forte liderança, se encarregasse de protegê-las. Isso beneficiaria Kirigakuri e a paz do mundo Shinobi. Com essas palavras, Shoujuro curvou-se profundamente mais uma vez, sua sinceridade inconfundível. Até Darui, normalmente tranquilo e imperturbável, sentiu uma vontade enorme de pular da cadeira. Kirigakuri, você ainda é uma das 5 grandes vilas Shinobi. Cadê a sua coragem? Entregar seus Jinchuriki sem lutar e propor uma aliança com o inimigo? E espere, se você se aliar a eles, quem será seu inimigo agora? Um arrepio percorreu a espinha de Darui quando um pensamento perturbador cruzou sua mente, deixando-o encharcado de suor. Capítulo 89. Okage-sama, Kirigakuri está disposto a se tornar o aliado mais firme de Konoha. Shoujuro curvou-se profundamente para Tobirama Senju, mantendo a cabeça baixa como se aguardasse uma resposta decisiva. Kirigakuri renunciando aos seus Jinchuriki, abstendo-se de hostilidade e em vez disso formando uma aliança com Konoha. O que poderia ser melhor? Entre as 5 grandes nações Shinobi, Iwagakuri havia sido aniquilada e Sunagakuri, aleijada. Se Kirigakuri se juntasse a Konoha e Komogakuri fosse a próxima a cair, todo mundo Shinobi estaria à mercê de Konoha. Konoha iria festejar, e Kirigakuri poderia pelo menos beber do caldo. Claro, tudo isso dependia da concordância do Okage. Atrás de Tobirama, a delegação de Konoha trocava olhares entusiasmados. Se conseguissem atrair Kirigakuri para o seu grupo sem levantar um dedo, a força combinada de suas aldeias poderia esmagar Komogakuri com facilidade e criar um mundo Shinobi unificado. Darui, por outro lado, estava visivelmente tenso, com as palmas e o dorso das mãos cobertos de suor. Ele queria falar, mas hesitou, não querendo interromper a deliberação do Okage. Os outros ninjas de Kuma olharam ansiosamente para Darui, esperando que seu estrategista encontrasse uma saída para aquela situação. Quando todos pensavam que o Okage não recusaria, a voz fria de Tobirama quebrou o silêncio. Kirigakuri, quais são as qualificações necessárias para ser um aliado de Konoha? A sala congelou. O corpo curvado de Shoujuro tremeu levemente. Ele levantou a cabeça lentamente, com a descrença estampada no rosto. Okage-sama, isso. Shoujuro abriu a boca para argumentar, querendo destacar os grandes benefícios de uma aliança entre suas aldeias. Mas, ao refletir sobre o assunto, a compreensão o atingiu. Kirigakuri realmente não tinha qualificações para ser aliado de Konoha. As políticas da névoa sangrenta enfraqueceram severamente suas forças, deixando sua força geral pouco acima daquela da debilitada Sunagakuri. Seu alto poder de combate? Praticamente inexistente.
Apenas o quinto Mizukage, Meiterum, permaneceu como seu único pilar de força. Os lendários 7 espadachins ninja da névoa? Zabuza Momoshi falhou em assassinar o quarto Mizukage e desertou. Kizame Oshigaki, empunhando a sameada, matou Fuguki Suikazan antes de desertar. A Meiyuri Ringo, mestre das lâminas relâmpago, sucumbiu à doença. Os demais estavam mortos ou desaparecidos. Até mesmo as famosas espadas careciam de sucessores dignos. Os clãs da vila com Kekkei Genkai? Quase exterminados pelas mesmas políticas. Em contraste, Konoha tinha um Hokage poderoso o suficiente para rivalizar com uma nação inteira. 2 dos Sannin lendários, Jiraiya e Tsunade, ambos com força comparável à de um Kage. Kakashi Atake, o Jounin de elite conhecido como Ninja Copiador. O até então desconhecido Might Guy, cujo taijutsu devastador derrotou a mais forte mestre de marionetes de Tsunagakure, Chiyo. Sem mencionar a variedade de clãs formidáveis de Konoha, Hyuga, Akimishi, Nara, Yamanaka e muito mais. Konoha realmente precisava de um aliado para unificar o mundo shinobi? O que Kirigakure poderia oferecer? E qual é a sua proposta? Shoujuro perguntou cautelosamente, tentando ler o olhar sem emoção do Hokage. Konoha não precisa de aliados. Kirigakure só tem 2 opções, declarou Tobirama friamente. Primeiro, submeta-se a Konoha, permita que nossas forças se posicionem em sua vila e curve-se diante de nós. Segundo, oponha-se a nós e enfrente a aniquilação total. Escolher. A sala estava mortalmente silenciosa. Um suspiro coletivo escapou dos shinobi reunidos. Até mesmo os ninjas de Kumo e a delegação de Konoha se encolheram diante da pura crueldade do ultimato de Tobirama. Hokage-sama, isso. Shoujuro gaguejou, sua natureza já tímida o levando à beira das lágrimas. Virando-se para o shinobi de Kirigakure atrás dele, ele exibia uma expressão de profundo desespero. Após uma breve e silenciosa troca de palavras, Shoujuro forçou um sorriso tenso e curvou-se novamente. Hokage-sama, esta decisão é muito importante para tomarmos sozinhos. Por favor, permita-nos retornar a Kirigakure para relatar isso ao Mizukage-sama. Eu prometo a você, Konoha receberá uma resposta satisfatória. Os shinobi de Kirigakure esperaram nervosamente pela resposta de Tobirama. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Mutar. Com suas palavras, a tensão em seus corpos visivelmente diminuiu, como se os prisioneiros tivessem recebido um adiamento da forca. Obrigado, Hokage-sama. Informaremos o Mizukage-sama imediatamente. Depois de se curvar para o Hokage e o shinobi de Konoha presentes, o grupo de Kirigakure deixou a sala de reuniões com a maior cautela possível. Prometemos lhe dar uma resposta o mais rápido possível, disse Shoujuro, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Uma vez lá fora, eles trocaram olhares inquietos enquanto se despediam do Ambu de Konoha no portão. O que fazemos agora? Perguntou um deles nervosamente. Não adianta se preocupar com isso. Esta é uma decisão que cabe ao Mizukage-sama e aos anciãos, respondeu o outro com um suspiro. Não demorou muito para que eles estivessem voltando para Kirigakure. Dentro da sala de reuniões, Tobirama balançou a cabeça, divertido com o comportamento tímido deles. Afinal, Kirigakure não valia a pena ser atacado. Os Jinchuriki deles já haviam sido discretamente tomados por Konoha. Se Meiterum fizesse a escolha certa, ele permitiria que Kirigakure existisse um pouco mais. Sim, um pouco mais. As 5 grandes nações shinobi, ou melhor, os 5 grandes países, inevitavelmente cairiam sob o controle de Konoha. Era apenas uma questão de tempo. Por enquanto, suas prioridades estavam em outro lugar, reunir as bestas com cauda restantes e destruir a Akatsuki. Só então ele voltaria sua atenção para o resto do mundo shinobi. Hokage-sama sobre nosso. Silêncio. Tobirama retrucou-o interrompendo Darui. Seu tom era muito mais áspero do que o usado com Kirigakure. Darui, assustado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você é Darui, certo? Tobirama perguntou friamente. Sim, senhor. Darui assentiu rapidamente, sem saber o que havia feito de errado. Volte e diga ai, se ele tirar a própria vida e entregar os Jinchuriki do 2 caudas e do 8 caudas para Konoha, pouparei Kumogakure. Ok. Capítulo 90. Hokage-sama, você deve estar brincando, certo? Haha. Que senso de humor. Darui congelou por um momento, forçando um sorriso forçado no rosto. Hahaha. Hokage-sama, você realmente sabe fazer uma piada. Atrás dele, vários shinobi de Komogakure exibiam sorrisos igualmente estranhos, suas risadas soando mecânicas e forçadas. Mesmo sentindo a ameaça e a determinação no tom de Tobirama, eles não ousaram atacar. Em vez disso, se apegaram às palavras de Darui como forma de aliviar a tensão. Acham que estou brincando? O olhar de Tobirama se voltou para eles, estreitando-se levemente. No instante seguinte, o shinobi de Komogakure que mais ria alto de repente convulsionou, um grito de dor escapou de sua garganta. Kug. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, seu corpo explodiu violentamente, e sangue quente espirrou em seus companheiros horrorizados. Tudo aconteceu num instante. Nenhum deles sequer viu como seu camarada havia morrido. O Hokage nem havia saído do seu assento. Uchiha Itachi, que observava silenciosamente os acontecimentos, estreitou seu Mangekyou Sharingan levemente. Seu olhar aguçado captando os detalhes mais sutis que outros não perceberam. Darui, tremendo, instintivamente limpou o sangue do nariz. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Então, esse é o poder do Hokage?
Até mesmo alguém como Darui, conhecido como valente mão direita do Raikage, sentiu um medo arrepiante invadir seu coração pela primeira vez na vida. Agora, você ainda acha que estou brincando? O olhar frio de Tobirama fixou-se em Darui, sua voz calma, mas repleta de ameaça. O riso forçado atrás dele cessou abruptamente. Cabeças se curvaram em uníssono. Nenhum dos shinobi de Komogakure ousou olhar para o cadáver ainda sangrando de seu camarada. Não vou me repetir uma terceira vez. Voltem e digam a Ai, entreguem o 2 caudas e o 8 caudas para Konoha. Depois, tirem suas próprias vidas. Claro, você é livre para resistir. Mas o que eu poderia fazer então? Bem, não sei dizer. As palavras de Tobirama caíram como um peso sobre Darui. Com um aceno de mão, ele se virou. Shikaku, acompanhe-os até a saída. Nara Shikaku, recuperando os sentidos, assentiu e deu um passo à frente, gesticulando educadamente em direção ao atordoado shinobi de Komogakure. Senhores, por aqui, por favor. Apoiando Darui, que estava em choque, o grupo de shinobi saiu cambaleando da sala de reuniões com o moral abalado. Nenhum deles ousou questionar as ações de Tobirama ou sequer olhar para o corpo mutilado de seu camarada. Quando as pesadas portas se fecharam atrás deles, um dos shinobi de Komogakure finalmente não conseguiu mais se conter. Isso é ultrajante. Uma humilhação tão flagrante. O Hokage os tratou com total desprezo. Durante a administração de Hiruzen Sarutobi, Konoha sempre manteve uma postura educada e amigável. Mesmo quando Komogakure sequestrou o shinobi de Konoha com Kekei Genkai, Konoha nunca ousou retaliar. Toda vez que o povo deles vinha para Konoha, eles se pavoneavam como se fossem donos do lugar. Mesmo quando Tobirama estava vivo, foi Komogakure quem o matou. E agora que ele havia sido revivido, ele ousava tratá-los assim. Uma vila shinobi que Komogakure outrora desprezava, agora ousando. Pô! Antes que ele pudesse terminar de extravasar sua raiva, seu corpo explodiu como um balão de água cheio demais, com vísceras vermelhas pintando as paredes de ambos os lados. Vá! Apresente-se ao Raikage-sama imediatamente. Darui, tremendo, cerrou os dentes enquanto gritava a ordem. Os 2 shinobi restantes seguiram logo atrás dele, cambaleando enquanto fugiam de Konoha em completa desordem. Nossa, Tobirama, você foi tão legal agora há pouco. Você nem deixou eles terminarem de falar antes de mandá-los embora. Os olhos de Tsunade brilharam de admiração enquanto ela se encostava na cadeira de Tobirama. No entanto, ela não pôde deixar de olhar, inquieta, para as manchas de sangue no quarto. Embora sua hemofobia estivesse curada, tal carnificina ainda a incomodava. Tobirama lançou-lhe um olhar de soslaio e com um leve movimento de mão, a poça de sangue se comprimiu em uma gota imperceptível. Tsunade, aqueles shinobi de Komogakure tiveram o que mereciam. Tobirama coçou o queixo e falou com um leve sorriso irônico. Não importava como ele encarasse, a arrogância de Komogakure era intolerável. Ainda assim, Hokage-sama, concordar com a proposta de aliança de Kirigakure não teria sido uma jogada melhor? Eles poderiam ter sido uma vantagem contra Akatsuki e Komogakure? Perguntou Shikaku, coçando a parte de trás do seu rabo de cavalo espetado com uma expressão confusa. Não precisamos de alianças. Kirigakure é muito fraca. Além disso, Konoha não busca lutar contra vilas individuais. Nós enfrentaremos todo o mundo shinobi. Um mundo shinobi unificado, sob a bandeira de Konoha, é a única maneira de alcançar a verdadeira paz. Kirigakure, Komogakure, Tsunagakure, nenhum deles precisa mais existir. Tobirama levantou-se, cada palavra proferida carregada de convicção inegável. Uma aura avassaladora irradiava dele, preenchendo o ambiente. Se for o Hokage-sama, acredito que isso pode ser feito. Uchiha Itachi interrompeu, com um tom firme. Este gênio Uchiha, depois de passar um tempo significativo com Tobirama, passou a entender o caráter do homem. Se Tobirama fosse o único a unificar o mundo shinobi, não haveria repetição de tragédias como a que aconteceu com o clã Uchiha. Isso é difícil de acreditar. Jiraiya murmurou com os olhos arregalados, sua fé na profecia do grande sábio sapo ainda mais abalada. Todos, preparem-se para a guerra que se aproxima. A voz de comando de Tobirama cortou a sala. Shikaku, mobilize todos os antigos membros da raiz. Envie-os para fora da vila para coletar informações sobre Akatsuki e Orochimaru. Relate qualquer descoberta imediatamente. Sim, senhor. Com passos determinados, Tobirama saiu da sala de reuniões. A Akatsuki certamente agiria em breve. E o Zetsu Negro? Ele não ficava parado por muito tempo. Para combater o Edo Tensei de Orochimaru, Tobirama precisava garantir que tudo estivesse no lugar. Komogakure. O quê? Ele quer que eu me mate? E entregue Bi e Ujito para Konoha? Tobirama deve estar sonhando. Laço. Raikage rugiu, sua mão direita brilhando com relâmpagos enquanto ele a batia na parede, deixando um buraco enorme. Foi exatamente o que Tobirama disse, respondeu Darui, enxugando o suor da testa. Ele também nos avisou que se recusarmos, Komogakure terá o mesmo destino de Vagakure. Maldito seja. Me ameaçando. Ele acha que Komogakure é tão fraco quanto Kirigakure? Espalhe a notícia. Prepare a vila inteira para a guerra. Levaremos a luta para Konoha. O rugido furioso de Raikage ecoou pela vila. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.